Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre nós. Vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 19. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. E eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia, por causa da multidão, e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Aleluia! Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ouvindo eles essas coisas, Jesus contou uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Por isso Jesus disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 dos seus servos e confiou-lhe 10 minas, e disse-lhes: negociem até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem tinham dado dinheiro, a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar nos seus negócios. O primeiro se apresentou e disse: Senhor, a sua mina rendeu 10. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom. E porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. O segundo servo veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu 5. A este o Senhor disse: você terá autoridade sobre 5 cidades. Então veio outro servo dizendo: Senhor, aqui está a sua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, porque tive medo do Senhor, que é um homem rigoroso. O Senhor retira o que não depositou, colhe o que não semeou. Mas o Senhor respondeu: servo mau, eu o julgarei, usando as suas próprias palavras. Você sabia que eu sou homem rigoroso e que retiro o que não depositei e colho o que não semeei? Por que você não pôs o meu dinheiro no banco? E então na minha vinda eu o receberia com juros. E disse aos que estavam ali: tirem dele a mina e dei ao que tem as 10. Eles responderam: Senhor, ele já tem 10. Ao que o Senhor respondeu: pois eu declaro a vocês que a todo o que tem será dado ainda mais, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mas quanto a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e o matem na minha presença. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Lucas capítulo 19 nos fala desse poder transformador da graça de Deus, poder transformador do encontro com Jesus. Jesus encontrou com um homem, a Bíblia deixa claro que ele era publicano, cobrador de impostos, mas que ele era desonesto, ele era muito rico, ele tinha um destaque muito grande, porque a Bíblia fala aqui que ele era um dos chefes dos publicanos. Então Zaqueu era alguém muito importante, com capacidade talvez de relacionamento, capacidade de administrar e uma capacidade terrível de roubar. Mas ele encontra com o Senhor Jesus, e o encontro dele com Jesus nos mostra esse poder que Jesus pode derramar sobre a nossa vida, que a graça de Deus pode fazer na nossa vida, as mudanças profundas que Deus faz e quer fazer em nós. Primeiro a gente percebe que Zaqueu, mesmo sendo pecador e tendo um coração perverso, ele deseja se aproximar de Jesus. Ele fica sabendo que Jesus estava passando por ali, irmãos. Perceba aí no versículo de número 3, e diz que ele procurava ver quem era Jesus. Por mais que eu e você somos pecadores,
Temos coisas em nossos corações que a gente precisa sempre estar entregando para Deus, buscando a graça de Deus. Amado, nós não podemos nos afastar do Senhor Jesus. Nós não podemos, por causa dos nossos pecados, dos nossos erros. Zaqueu era um homem mal falado, mas mesmo assim ele diz: eu quero ver Jesus. E para isso, amado, ele se esforça, porque o texto nos diz que ele era de baixa estatura e havia uma multidão. Quando nós queremos nos aproximar de Jesus, nós precisamos estar dispostos a superar os obstáculos dentro da gente, os obstáculos fora da gente, as pessoas que vão se colocar no caminho, talvez nos criticando, talvez lançando dúvidas, talvez até mesmo tentando nos impedir de se aproximar de Jesus. Quantas pessoas nos fazem alguns convites e querem nos tirar do foco de buscar a Jesus, de se dedicar a Jesus. Zaqueu se esforça, sobe numa árvore e ele tem a sua recompensa imediata. O texto diz que Jesus, quando vê Zaqueu, Jesus diz que ele queria entrar em sua casa. Que coisa maravilhosa. Jesus não quer apenas ter um encontro conosco dentro de uma igreja. Jesus não quer apenas tocar a nossa vida com uma bênção. Jesus quer entrar na nossa casa, entrar na nossa vida, entrar e participar de tudo, estar em todo o tempo conosco. Jesus quer que você e eu experimentemos a sua presença 24 horas por dia, andemos com Ele. O chamado de Deus é para que a gente ande na presença dEle. Versículo de número 5 diz que Jesus falou: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Imagina, Zaqueu queria ver apenas Jesus. Talvez Zaqueu não se sentia digno, jamais, de Jesus falar para ele ainda o seguinte: depressa. Amado, nós não podemos adiar a nossa entrega total a Jesus, nós não podemos adiar nossos propósitos com Deus, nós precisamos fazer as coisas mais depressa. Aquilo que Deus tem te pedido, aquilo que Deus tem realmente colocado no seu coração, seja mais rápido de obedecer. Zaqueu desceu depressa, e Zaqueu recebe Jesus em sua casa. Receber Jesus em casa é abrir todas as áreas da nossa vida para que Ele entre, é ser transparente com Ele, é não esconder nada, é não ter uma vida dupla, é não ter compartimentos da nossa vida que nós escondemos com pecados ocultos, ou que não deixamos Jesus entrar, mexer e transformar. Às vezes nossos sentimentos, às vezes nossos pensamentos, às vezes a maneira que a gente administra a vida. Amado, Jesus quer entrar na nossa casa, Ele quer entrar na nossa vida, na nossa história, Ele quer entrar em todos os lugares, Ele quer a chave de todas as áreas da nossa vida nas mãos dEle. Jesus fala: Zaqueu, eu quero entrar na sua casa. E quando Jesus libera essa palavra, no versículo de número 7, diz que todos que viram isto murmuravam. Amado, quando Deus está operando na nossa vida, quando Jesus está transformando uma pessoa, sempre nós teremos pessoas que vão criticar, que vão duvidar, que vão achar que nós somos muito maus, para que a gente agora diga que Jesus está nos moldando, nos usando, nos transformando. Nós sempre teremos críticas. Zaqueu foi duramente criticado, e o texto de Lucas diz, amado, que é somente o Evangelho de Lucas que narra esse encontro de Jesus tão significativo, nos diz que todos, essa palavra é muito forte, versículo 7, todos que viram murmuravam, porque às vezes o poder da graça de Deus, a transformação de Deus, o encontro com Jesus transforma tanto a vida de uma pessoa, o caráter de uma pessoa, que nós até nos assustamos quando a gente vê pessoas que já fizeram tantas coisas erradas, que já tiveram um testemunho tão terrível, uma má fama tão grande, de repente Jesus está entrando na vida delas e transformando. E aqueles que têm muita justiça própria, que se acham bons, às vezes vão passar a vida toda criticando, julgando, porque viram pessoas que fizeram coisas piores, e agora estão cheios da graça de Deus, estão sendo transformados pelo poder de Jesus, e aí começam a criticar. Por quê? Porque a justiça própria nos impede de enxergar a graça de Deus.
A graça de Deus transforma o homem mais pecador, mais terrível, em um homem santo. O paraíso de Deus, após a morte de Jesus, não foi inaugurado por um homem bom, mas foi inaugurado por um ladrão arrependido. Um ladrão arrependido na cruz. Jesus fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amado, a graça de Deus pode mudar a cada pessoa. Se Jesus pode mudar um homem tão aprisionado ao pecado como Zaqueu, e como tantas pessoas que nós conhecemos, Ele pode nos libertar também, porque todos nós somos pecadores e temos que vencer a nossa carne todos os dias. Cada um de nós tem áreas específicas onde a nossa natureza adâmica, carnal, tenta nos dominar. E aí Zaqueu é transformado, porque o texto mostra que Zaqueu recebeu Jesus com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O texto diz que Zaqueu recebeu Jesus com alegria. Versículo de número 6. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Uma das marcas do nosso encontro real com Jesus é a alegria de Deus. É uma alegria que vem pela presença dEle, é uma alegria de estar reconciliado com Deus, é a alegria do perdão de Deus, porque quando Jesus fala: eu vou entrar na sua casa, Zaqueu percebe a graça, ele percebe que mesmo sendo ele uma pessoa com uma fama tão terrível, Jesus não levou em consideração nada daquilo, Jesus não levou em consideração o coração tão terrível dele. Jesus o visitou com graça, e Zaqueu recebe com alegria. Será que nós temos nos alegrado pela presença de Jesus? A alegria da presença dele. E aí Zaqueu, no versículo 8, nos mostra o nível de transformação que Deus estava fazendo na vida dele, que a graça estava fazendo com ele. Versículo 8: Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Aqui nós vemos o sinal da salvação de um homem, o sinal da transformação de um homem. Primeiro, ele divide metade do que ele tem, do que ele ganhou de maneira honesta. Ele diz: a metade eu vou dar aos pobres. Um coração transformado por Deus vai revelar amor pelas pessoas, vai dividir o que tem, vai ser liberto do egoísmo. E Zaqueu aqui é um contraste absoluto com o jovem rico, que não quis seguir a Jesus. E Jesus falou: vende tudo. Para Zaqueu, Jesus não falou nada, bastou um olhar, bastou Jesus se aproximar dele. Quantas pessoas que basta perceber a graça de Deus e perceber o amor que Deus tem por elas, que elas já se arrependem e elas já são transformadas e elas querem começar a obedecer a Deus e a compartilhar o que elas têm com outras pessoas, a serem generosas. Zaqueu fala: metade eu vou dar, e a quem eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Princípio da restituição, que hoje nós não vemos em muitas pessoas que frequentam as igrejas. Alguns deixaram muitas coisas mal resolvidas e não voltam para resolver, porque agora elas estão nas igrejas. Mas nós temos que ser justos e íntegros, por uma questão de princípios. E outros, pior, estão dentro das igrejas, defraudam pessoas e não devolvem. Amado, quem é transformado pela graça de Deus vai se alinhar aos princípios de Deus, vai obedecer, vai consertar o que Ele quebrou. Tudo aquilo que está na nossa disposição, nós temos que resolver. Às vezes nós temos que restituir a pessoas, não dinheiro, mas às vezes nós falamos mal das pessoas, nós roubamos a reputação das pessoas, e nós temos que nos arrepender e abençoar aqueles que um dia nós amaldiçoamos. Quantas pessoas que estão precisando deixar a graça de Deus entrar na sua vida, na sua casa, e os transformar. Zaqueu é um exemplo do poder transformador da graça de Deus. Mas a partir do versículo 11 de Lucas 19, Jesus começa a contar uma parábola. E o texto de Lucas, no versículo 11, nos dá a ideia que Jesus conta uma parábola, porque ele estava perto de Jerusalém, e as pessoas achavam que o reino de Deus ia se manifestar imediatamente. O reino de Deus estava ali, está em nós, mas a manifestação plena do reino de Deus é na volta do Senhor Jesus.
E eles achavam que o reino físico ia se manifestar, mas o reino de Deus é espiritual. Eles esperavam o reino físico, e porque eles estavam nesse entendimento equivocado, Jesus conta uma parábola, a parábola das 10 minas, que é muito parecida com Mateus 25, a parábola dos talentos. Minas é um tipo de pagamento, dinheiro, moedas, e uma mina correspondia mais ou menos a 3 meses de salário. E o texto nos diz, amado, que havia um homem nobre. Jesus conta essa parábola para falar da obra de Deus, do reino de Deus. Um homem nobre que foi para uma terra distante, para tomar posse de um reino e voltar. Ou seja, Jesus está falando dele. Ele é o Filho de Deus, ele é o Rei dos Reis, e ele voltou para o Pai, mas ele retornará para a terra. E enquanto Jesus não volta, o versículo 13 diz, que ele olhou para os seus servos, e para cada um ele deu 10 minas, ou seja, ele deu recursos para cada um de nós administrarmos, para a glória dele, para honrá-lo. Mas o texto nos diz, versículo 14, que os concidadãos seus, e aí é uma palavra muito direta aos judeus, eles o odiaram, e enviaram uma embaixada dizendo, não queremos que este reine sobre nós. O texto diz, amado, que essas pessoas odiaram a Jesus. Por quê? Porque não queriam que ele reinasse sobre eles. Grande parte das pessoas no planeta Terra odeiam a Jesus porque não querem que ele reine sobre elas. Endurece o coração para o governo de Deus, para a vontade de Deus. Mas Jesus diz que cada um de nós, cada pessoa na terra recebeu recursos, talentos, capacidade, tempo, saúde, para administrar para a glória dele, para o dia da sua vinda. E o texto nos diz que um dia todos nós vamos prestar contas a este rei. E o texto nos mostra que quando este nobre volta, ele pergunta, você, o que você fez com os recursos que eu te dei? E um vai dizer, olha, eu multipliquei, e vai devolver para ele. Eu investi a minha vida para o reino, e o reino de Deus se manifestou através de mim. E Jesus na sua vinda vai recompensar a cada um conforme o que eles semearam para o reino. O primeiro investiu, o segundo investiu, mas o terceiro, Jesus disse que ele devolve o que ele tem, e ele não investiu nada. E por que ele não investiu? Porque ele tinha uma visão errada de Deus, uma visão errada do rei. No versículo de número 20, diz o texto, que este que não investe, ele guardou embrulhado no lenço, porque teve medo do Senhor. Há muitas pessoas que não andam com Deus, não se entregam, não servem a Deus por medo, porque eles se acham incapazes, e tudo isso é desculpa para não servirmos, porque se nós somos servos, nós temos que obedecer ao Senhor, servi-lo com alegria, fazer tudo que vem à nossa mão. A Bíblia diz, conforme as nossas forças. Mas esse homem tinha uma visão errada de Deus. Quantas pessoas estão com uma visão errada de Deus? De um Deus que é impossível agradar, de um Deus que é inatingível, inalcançável. E por isso elas começam a arrumar desculpas para não servir a Deus, para não se entregar a Jesus. Amado, o texto é muito duro, porque o texto termina dizendo que esse homem que não se entregou ao Senhor, que não se submeteu ao reino, que não serviu a Deus com o que Deus deu a ele, o texto diz que eles serão mortos na presença do rei. Versículo 27, o que ele tem será tirado, ou seja, ele não vai ter mais nada, porque ele estará perdido para sempre. E a Bíblia fala do julgamento, do dia da prestação de contas. E sabe, nós vamos prestar contas, as nossas próprias palavras serão usadas contra nós, porque os que não investem a vida e o que tem no reino de Deus, eles sempre arrumam desculpas para não obedecer. Mas nós não obedecemos a Deus simplesmente por uma razão, por não amarmos, por não querer se submeter à sua vontade, ao seu governo. E o texto termina dizendo que aqueles que não obedeceram, que não investiram, que não se renderam ao Senhor antes da sua vinda, serão destruídos, mortos, lançados no que a Bíblia chama de abismo ou inferno, quando a Bíblia fala que aqueles que renunciarem todas as coisas por causa de Jesus serão salvos, mas aqueles que permanecerem na desobediência serão condenados. A Bíblia é clara. Por que o texto termina tão duro? Porque não há volta.
A eternidade aguarda todos nós. Todos nós vamos prestar contas diante do tribunal de Deus. A minha oração é que a graça de Deus, que transformou Zaqueu, transforme cada um de nós que estamos ouvindo essa mensagem, nos tornando como Zaqueu, pessoas que estão sendo moldadas pela graça, pessoas que estão abandonando seus maus caminhos e com alegria recebendo Jesus em nossa vida, em nossa casa, em nossa história, a presença de Jesus, o relacionamento com Jesus, que transforma e que nos torna servos úteis antes que Ele venha, para que no dia que Ele vier, Ele mesmo recompense a cada um de nós. Vamos orar? Pai, nós te louvamos porque a Tua palavra é poderosa, a Tua graça é transformadora, e todos nós somos por natureza pecadores, mas obrigado porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, e eu oro para que a graça do Senhor, que nos alcançou, continue nos transformando a cada dia, e nos capacitando a sermos servos fiéis a tudo aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, para que no dia da Tua vinda, Jesus, sejamos encontrados como servos fiéis, para entrar no reino do Senhor, pela Tua graça, uma graça que nos salvou, mas que nos transformou também em servos obedientes, que têm alegria de fazer a vontade do Senhor, por amor ao Senhor, em nome de Jesus, amém, glória a Deus.